ver uma questão do Enem de 2019 a respeito de logaritmo. Questão 154, caderno azul. Charles Richter e Ben Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Então, temos aqui os valores da magnitude local e a classificação do terremoto com base nesses valores. É o que essa tabelinha nos fornece. Para calcular a magnitude local, usa-se a fórmula MS igual a 3,30 mais log de A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 Hz. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. E aqui temos, com base nessa tabela, as classificações que esse terremoto pode ter atingido. E é justamente isso que nós temos que encontrar. Qual descrição que esse terremoto é classificado? Em qual descrição esse terremoto vai ser classificado com base no que foi fornecido? Bom, então a gente sabe que para calcular a magnitude desse terremoto e conseguir descobrir se ele foi pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo, vamos precisar utilizar essa fórmula. MS é igual a 3,30 mais log de A vezes F. E também vamos precisar dos valores da amplitude e da frequência, que nos foram fornecidos pelo enunciado. A amplitude foi de 2.000 micrômetros e a frequência de 0,2 Hz. Além disso, também nos é aconselhado utilizar 0,3 como aproximação para log de 2. Beleza. Então, vamos pegar essas informações que nos foram fornecidas e fazer a anotação delas. Como nos foi fornecido pelo enunciado, a magnitude local de um terremoto se calcula utilizando essa fórmula. Além de que a amplitude desse terremoto em específico foi de 2.000 micrômetros e a frequência foi de 0,2 Hz. O enunciado também nos diz o seguinte, que o log de 2, para a gente usar como aproximação, 0,3. Então, nos fornece o valor do log de 2 também. Beleza, então temos essas informações, podemos substituir aqui na fórmula, né? Porque sabemos a frequência e sabemos a amplitude, que estão listadas aqui. Então, já temos os valores que nós vamos precisar para substituir na nossa fórmula. Além disso, em algum momento, podemos precisar dessa informação aqui, log de 2 igual a 0,3. Além desses fatores, vamos só lembrar umas coisas a respeito de algumas propriedades do logaritmo que também vão ser úteis para a resolução dessa questão em algum ponto. Então, vale lembrar o seguinte. Uma das propriedades, na verdade, essa aqui é derivada das propriedades do logaritmo, ela vem de uma das propriedades do logaritmo, ela diz o seguinte, que sempre que eu tenho o log de 10 elevado a um certo x, ou seja, sempre que no logaritmando eu tenho uma potência de base 10, o resultado desse logaritmo é o próprio x. Então, vale a gente lembrar isso aqui, que vamos precisar disso na resolução dessa questão em algum ponto. Outra coisa importante que nós temos que lembrar é essa propriedade operatória do logaritmo, que o logaritmo de uma potência é justamente o expoente dessa potência vezes o logaritmo da base dessa potência. Vamos enunciar assim, basicamente. Sendo que a base do logaritmo também se conserva. Então, essa é outra propriedade que vamos precisar durante a resolução desse exercício. E também que o produto de dois fatores, o logaritmo do produto de dois fatores, é igual à soma dos logaritmos desses dois fatores, na mesma base que eles estavam inicialmente, então, na base A. Então, o logaritmo do produto de dois fatores numa certa base A é igual à soma dos logaritmos desses fatores na mesma base A. Então, essas três propriedades operatórias do logaritmo, pode ser que a gente
precise utilizar elas durante a resolução dos exercícios. Por isso que recordamos elas aqui. Inclusive, essa primeira propriedade aqui, ela vem dessa propriedade aqui. Ela praticamente é obtida a partir dessa propriedade. Porque a gente sabe que sempre que não aparece uma base no logaritmo, é porque é base 10. Então, a gente sabe que o logaritmo de 10 na base 10 é 1. Beleza? Então, o logaritmo de 10 na base 10 é 1. Então, aplicando essa propriedade aqui, se eu tenho um expoente, uma potência, então o expoente dessa potência vai cair para o lado multiplicando, de acordo com essa propriedade, vai cair para o lado multiplicando, e como log de 10 na base 10 é 1, então vai ficar x vezes 1, o resultado vai ser x, por isso que... Mas a gente pode tratar isso aqui como uma propriedadezinha, beleza? Porque sempre isso vai acontecer. Sempre que eu tiver logaritmo de base 10 e o logaritmando também for 10, for uma potência de 10, então o resultado vai ser sempre o expoente dessa potência. Beleza, então já temos esses valores, temos como calcular a fórmula da magnitude e podemos substituir esses valores na fórmula da magnitude, ficando dessa forma. ms igual a 3,30 mais log de 2000 vezes 0,2, que são os valores da amplitude e da frequência. Só substituir aqui. Isso vai ser igual a 3,30 mais log de 400. Tá, mas log de 400, a gente não conhece o log de 400. Nós sabemos o quanto é isso aqui. E não vamos ter uma calculadora científica para conseguir calcular isso lá no Enem, né? Então, como é que a gente vai conseguir obter esse log de 400? Ora, a gente não sabe o log de 400. Mas nos foi fornecido o log de 2, que é 0,3, e conhecemos também o valor do log de 10, porque a base aqui é 10, então o log de 10 vai ser 1. Então, se a gente conseguir manipular essa expressão de forma que esse 400 aqui fique em função de bases 10 e base 2, a gente vai conseguir substituir os valores e calcular o logaritmo. Então, é essa a pegada dessa questão. Com base nisso que vamos conseguir calcular esse logaritmo. Então, vamos lembrar o seguinte. 400 é o mesmo que 100 vezes 4. Eu posso escrever 400 como 100 vezes 4. Ah, mas por que eu estou escolhendo justamente 100 vezes 4? Podia ser qualquer outros valores multiplicando para eu encontrar 400. Várias outras multiplicações e resultam em 400. Sim, mas esse 100 vezes 4 justamente porque é uma das formas mais fáceis que eu tenho de transformar esse 400 em base 10 e base 2. Por quê? Então... Por que eu estou dizendo justamente 400 é 100 vezes 4? Para facilitar o cálculo dessa expressão. Por quê? Porque eu posso escrever 100 como sendo 10 ao quadrado. E posso escrever o 4 como sendo 2 ao quadrado. Então, assim, eu consegui transformar o 400 em função de 10 e de 2. Porque são os valores que eu consigo calcular o logaritmo mais facilmente, sem precisar de uma calculadora. Porque o log de 2 nos foi fornecido. Então, 100 é igual a 10 ao quadrado. 4 é igual a 2 ao quadrado. Beleza? Então, foi a igualdade que eu fiz. Estou só manipulando a expressão para conseguir encontrar valores conseguir calcular esses logaritmos. Valores que a gente conheça. Agora, aqui, nós temos que lembrar dessa propriedade do logaritmo aqui. O logaritmo do produto dos fatores em qualquer base é igual à soma dos logaritmos desses fatores na mesma base que eles estavam. Então, o produto desses dois fatores vai ser igual à soma dos logaritmos deles, nessa mesma base 10. Logo, podemos escrever nossa magnitude como sendo 3,30 mais a soma desses dois logaritmos. E agora, vamos fazer outra observação aqui. Log de 10 ao quadrado, eu lembro dessa propriedadezinha aqui. Log de 10 elevado a x é igual a x. Então, aqui temos a expressão genérica para esse caso, e aqui temos uma aplicação prática. Log de 10 ao quadrado. Então,
Mas essa propriedadezinha aqui me diz o seguinte: sempre que eu tiver log de 10 elevado a qualquer expoente, o resultado do logaritmo vai ser o próprio expoente. Então, o resultado de log de 10 elevado ao quadrado é 2. Por quê? O resultado é o próprio expoente, beleza? Esse é um atalho que a gente usa para calcular esse logaritmo, sem sofrer muito. Beleza. Da mesma forma com esse log de 2. Aqui eu utilizei essa propriedadezinha aqui. Que eu posso pegar o expoente e cair ele para o lado multiplicando. Basicamente o que fizemos aqui, olha só. Tínhamos um logaritmo de uma potência e podemos simplesmente pegar o expoente que está aqui e cair multiplicando de acordo com essa propriedadezinha. Beleza? Então, por isso, log de 2 elevado ao quadrado é igual a 2 vezes log de 2. Então, simplesmente aplicamos propriedades. E agora podemos substituir esse log de 2. Por quê? Sabemos, manipulamos a expressão justamente, em primeiro caso, porque a gente tinha lá o log de 400. Aí manipulamos o 400 de uma forma que ficasse em função o logaritmo ficasse em função de 10 e de 2. Conseguimos, então, calcular o log de 10 e tal. No final das contas, deu 2. Que era o log de 100, no caso. O log de 100 é 2. E agora conseguimos substituir o log de 2 que nos foi fornecido pela expressão, pelo enunciado da questão. Então, conseguimos substituí-lo. Então, tudo isso que a gente fez, todas essas manipulações e tal, foi justamente para facilitar nosso cálculo, para a gente conseguir substituir log de 10, log de 2 e tal, logaritmos que a gente consegue calcular, consegue lembrar lá na hora da resolução de uma questão, sem utilizar a calculadora, sem pesquisar e tal. Então, por isso que a gente manipulou a expressão dessa forma, para conseguir chegar em valores que a gente conhecia. Então, 2 vezes 0,3 é 0,6. E o 2 eu mantive ele aqui. Então, só fiz nessa parte do meu cálculo, só multipliquei. 2 vezes 0,3, 0,6. Ok. Isso vai ser igual a 3,30 mais 2,6. Beleza. Então, 3,30 mais 2,6, só para facilitar nossa compreensão aqui, podemos ainda escrever 2,6 como 2,60. É a mesma coisa. Simplesmente acrescentamos um zero aqui, mas o zero não vai mudar a nossa resolução. Só para ficar mais fácil a compreensão, para a gente poder somar. 3,30 mais 2,60 vai dar igual a 5,90. Beleza? Isso a gente consegue somar, um rascunhozinho do lado da prova e tal, sem muita dificuldade. Soma a gente consegue executar. Isso vai dar 5,90. 5,90 micrômetros vezes hertz. Vamos respeitar um pouco a física aqui, né, e colocar a unidade de medida, que a unidade de medida para magnitude, no caso, é micrômetros hertz. Beleza, mas a gente não costuma ouvir noticiando micrômetros. Aconteceu um terremoto não sei aonde com 4 micrômetros hertz na escala Richter, e assim por diante. A gente não costuma ouvir noticiar um terremoto dessa forma. A gente sempre escuta, ocorreu com tantos graus na escala Richter, um tal terremoto não sei aonde. Aqui no Brasil não é muito comum de acontecer isso, mas de vez em quando a gente ouve as notícias. Recentemente, inclusive, acho que teve um terremoto de 2 graus na escala Richter e tal, certo? Então, sempre usa essa expressão, graus na escala Richter. Então, esse terremoto aqui de 5,90 micrômetros hertz, ou 5,9 micrômetros hertz, que é a mesma coisa, foi de 5,9 graus na escala Richter. Então, a magnitude local que a gente está procurando é de 5,9 graus na escala Richter. E a gente calculou isso utilizando nossos conhecimentos acerca de logaritmos, manipulando as expressões e tal, para obter essa magnitude de 5,9 graus na escala Richter, beleza? Então, foi o que a gente fez aqui, tudo mais. Só aplicamos alguns conhecimentos que a gente tinha a respeito das propriedades do logaritmo e tal, substituímos na fórmula da magnitude e encontramos a magnitude local. Então, vamos voltar lá na nossa tabelinha, no nosso enunciado, para descobrir o que representa um terremoto de 5,9 graus na escala Richter. Será que é extremo, é pequeno, foi grande e assim por diante.
Então, vamos ver. Encontramos um terremoto de 5,9 graus na escala Richter de magnitude, beleza? Então, olhando aqui na tabela, o que um terremoto de 5,9 graus representaria? Representaria um terremoto moderado. Aqui está o 5,9 graus. Está no limite do terremoto, da descrição moderada para terremotos. Então, esse terremoto se classifica como terremoto moderado. E se formos nas alternativas, a alternativa que representa a opção de terremoto moderado é a letra C. Então, a letra C é a alternativa correta nesse caso.